Apostas esportivas mostram a superioridade do mercado em relação ao planejamento central. Há 3 semanas, antes de a Copa do Mundo começar, Carlos resolveu apostar. Embora fosse torcer pelo Brasil, ele achava que a França seria campeã. Carlos apostou R$1.000 nos azuis. Se ganhasse, embolsaria 5.000. Nada mal, não? É verdade que, se perdesse, teria um senhor prejuízo. Aqueles R$1.000 fariam falta no final do ano, mas ele confiava no seu taco. Ainda que Carlos não fosse um daqueles apostadores inveterados, que apostam o que tem e o que não tem e acabam na miséria, ele gosta de fazer a sua fezinha. Sua esposa não gosta. Certamente já perdeu muito mais dinheiro do que ganhou. Porém, toda aquela dopamina que o seu corpo libera quando aposta lhe é irresistível. Bom, mas agora a aposta já estava feita. Não havia mais nada a fazer que não esperar. Alia iacta est. A sorte estava lançada. Muito bem, por trás desse ato corriqueiro de Carlos e de tantos outros, há algo importante relacionado com o que nos ensina a Escola Austríaca de Economia. Para entender isso, temos de voltar para um dos artigos econômicos mais lidos e citados de todos os tempos, O Uso do Conhecimento na Sociedade, publicado por Friedrich Hayek em setembro de 1945. Em certo trecho do artigo, Hayek escreve: fundamentalmente, em um sistema em que o conhecimento dos fatos relevantes está disperso por muitas pessoas, os preços podem agir para coordenar ações individuais de diferentes pessoas, da mesma forma que valores subjetivos as ajudam a coordenar as partes de seus planos. O que ele ressalta aí é que o conhecimento da sociedade está disperso pelas pessoas e é expresso pelo sistema de preços. A dispersão do conhecimento pela sociedade traz implicações importantes. Uma delas é de que o planejamento central está fadado ao fracasso. Mesmo que houvesse um conselho das mais sábias e probas mentes que já pisaram na terra planejando a sociedade, ainda assim esse conselho fracassaria clamorosamente, simplesmente porque não teria todo o conhecimento necessário para tal. E sem contar a parte ética. Como os indivíduos têm ambições mutuamente exclusivas, o planejamento central só pode ser imposto coercitivamente. Planejamento central nada mais é do que socialismo. Onde há planejamento central, há coerção. Onde há coerção, há Estado. E onde há Estado, há socialismo. Sem isso, as pessoas agindo livremente, baseando-se nas informações de que dispõem, criam espontaneamente uma ordem. Um exemplo bem didático disso vem de Jimmy Wales. Certo dia, no final do século passado, estava ele assistindo a uma palestra de Mark Thornton na Universidade de Auburn. Thornton o introduziu ao conceito de ordem espontânea, apresentado por Hayek no artigo mencionado. Wales então teve a ideia de criar uma enciclopédia eletrônica colaborativa, que fosse capaz de sintetizar todo o conhecimento disperso pela sociedade. No início deste século, junto com seu amigo Larry Sanger, Wales criou a Wikipedia. Eu, você e provavelmente todos que assistirão a este vídeo já usamos e continuaremos usando a Wikipedia, o que é uma prova do seu sucesso. É uma pena que a ideia inicial de Wales tenha sido deturpada e que a edição da enciclopédia hoje seja bastante hierarquizada. Porém, isso é assunto para outro vídeo. Um outro exemplo em que o conhecimento disperso na sociedade gera ordem espontânea é justamente no caso das apostas esportivas. Para ilustrar esse ponto, vou usar uma análise feita por Connor Mortel sobre a temporada de futebol americano universitário deste ano. Mortel analisou as apostas não só em relação ao time vencedor, mas também ao saldo de pontos, isto é, a vantagem que as pessoas estavam dando ao time vencedor. Perceba que, como no caso do nosso Carlos, esses palpites não são determinados arbitrariamente por um comitê de ditos especialistas, mas sim por indivíduos demonstrando suas preferências, arriscando os próprios recursos e colocando a pele em jogo. Cada vez que alguém aposta na vitória de um certo time, por um certo placar, está puxando o saldo de pontos para um determinado lado. A cada rodada, milhares de pessoas apostavam nos resultados dos jogos. Para cada um dos jogos, Mortel analisou todos os palpites e observou o saldo de pontos que os apostadores, em média, esperavam. Ele comparou essa média com o resultado real. Ele fez isso para os demais jogos. O que ele encontrou no final das contas? Que a diferença no saldo de pontos entre todas as apostas e os resultados reais era de apenas 0,04 ponto. É mole?
Além disso, mais da metade dos palpites diferia do resultado por apenas 7 pontos, o que dá uma posse de bola. Ainda, o desvio padrão das diferenças entre os palpites e os resultados era menor do que 14, ou 2 posses de bola. E mais, os apostadores acertaram o vencedor em 86% dos jogos. Então veja, o desempenho dos apostadores foi espetacularmente bom. O que podemos ver nessa análise é a ação humana de milhares de pessoas manifestando as suas expectativas com base no conhecimento limitado e imperfeito que cada uma delas tem, e chegando a um resultado combinado inacreditavelmente acurado. Nenhum planejador central, nenhum comitê de especialistas seria tão eficiente quanto essa massa de pessoas agindo da melhor maneira que acreditam. E uma outra coisa muito ilustrativa é a seguinte: apesar de os palpites combinados serem muito acurados, a casa de apostas continua a ganhar mais e mais dinheiro. Por que isso? Porque a grande maioria dos apostadores perderá dinheiro. Por mais que alguém saiba muito sobre futebol americano e estude com afinco os times, ainda assim ele não terá um conhecimento especial que lhe permita ganhar do mercado. O mercado se beneficia dos lampejos únicos de cada pessoa, expressos por meio do sistema de preços dos sítios de aposta. Absolutamente ninguém tem conhecimento suficiente para ter um desempenho melhor do que o conhecimento combinado dos apostadores. Claro que estou assumindo aqui que os jogos são honestos, que não há ninguém manipulando os resultados de modo a favorecer certas pessoas ou certos grupos de pessoas. Voltando ao Carlos e à Copa do Mundo, o desempenho dele não tem como superar o de todos os apostadores combinados. Se fizer uma única aposta, ele tem uma chance de ganhar, claro, mas essa chance é pequena. E se fizer várias, a chance de sair no lucro diminui mais. O poder de previsão da sociedade sempre vai ser maior do que o seu. O mercado sempre ganha do planejamento central.